Crisanta vai ao quarto de Graziella e conta que José Armando saiu cedo. Ela também revela que Rodolfo foi marcar o gado. A Patricinha diz que deseja passear pela fazenda. Lúcio reclama com Joana que Esmeralda faltou ao encontro de novo. Ele quer saber o que houve no rodeio. Lúcio volta a torcer para Dominga morrer logo. Joana pede para ele não desejar a morte de ninguém. Ele se justifica, dizendo que Dominga jamais cuidou bem de Esmeralda. Joana rebate, dizendo que Esmeralda sabe se defender, embora admita que ela deve muito a Lúcio. Lúcio avisa que vai dominar Esmeralda assim que Dominga morrer. Joana percebe que o patrão está obcecado. Ele anuncia que vai destruir quem ficar em seu caminho, pois só vive para dominar Esmeralda. José Armando e Esmeralda se encontram na cascata. Ele diz que sonhou com ela e que deseja viver muitas aventuras ao lado da amada. Os dois trocam juras de amor. José Armando sugere que eles tornem o amor dos dois possível. Ele pega alguns galhos e forma uma palavra no chão. José Armando diz que ela também precisa ter força para conseguir o que quer. Ele conta que escreveu a palavra amor. José Armando percebe que Esmeralda não sabe ler. Ela explica que Lúcio não quis ensiná-la. José Armando analisa os olhos de Esmeralda. Ela comenta que não sabe por que nasceu cega, mas lembra que enxergava uma grande claridade quando era pequena e que depois o resto da visão foi embora. Ele pergunta se já tentaram curá-la. Esmeralda revela que Lúcio fez uma grande viagem para pesquisar e depois avisou que a cegueira não tinha cura. José Armando percebe que ela nunca foi examinada por outro médico e deseja levá-la a um especialista. Ela recusa, dizendo que não quer ter falsas esperanças e que acha que Lúcio não mentiria. José Armando diz que quer conhecer esse doutor. Esmeralda não gosta disso. José Armando a abraça e a beija mais uma vez. Rodolfo percebe que José Armando está sonhando acordado no almoço. Ele pergunta no que o filho tanto pensa. Ele despista o pai. Graziella acha que o problema é com ela. Branca tenta colocar panos quentes na situação. Fátima reclama por Graziella ainda não estar totalmente de bem com José Armando. Rodolfo exige que o casal se reconcilie. Ofélio fala para Adrian que já marcou o gado. Ele percebe que Adrian não gosta dele. Adrian apenas diz que é muito reservado. Ofélio então revela que o viu na janela da casa grande e insinua que se alguém o pegar, ele seria confundido com um bandido. Esmeralda desabafa com Florzinha, dizendo que até entende a reação de Graziella no rodeio. Ela acha que José Armando não sabe o que quer. A camponesa deseja que José Armando esclareça seus sentimentos, mas tem certeza de que vai acabar sendo abandonada. José Armando fala para a noiva que deu um passeio a cavalo. Ela reclama por ele sair na surdina. Graziella diz que quer acompanhá-lo. Ele a corta, dizendo que ela ainda não pode cavalgar. José Armando confirma para Graziella que vai passar mais dias na fazenda e sugere que ela vá embora antes. Ela pergunta o que motiva essa decisão. Ele diz que vai ficar porque quer. José Armando é frio com Graziella e avisa que vai à farmácia. Ela tenta roubar um beijo, mas ele a evita. Jacinta vê a cena. Branca tenta acalmar Fátima, dizendo que José Armando não vai demorar. A megera insinua que ele cria pretextos para ficar longe da noiva. Branca argumenta que ele estava entusiasmado com o rodeio. Fátima insiste que José Armando está sim interessado em Esmeralda. Ela lamenta, dizendo que Graziella só tem olhos para o bonitão. Graziella pega uma revista para olhar vestidos de noiva. Adrian limpa a piscina, mas baba por Graziella de longe. Jacinta vê a cena e sugere que ele não olhe para quem não deve. O peão avisa que não vai dar satisfações para ela. Jacinta mente e diz que Graziella e José Armando deram um grande beijo. Ela consegue tirar o peão do sério. Jacinta vai servir Graziella e Crisanta decide sair. José Armando aborda Graziella de novo e diz que tinha esquecido de uma coisa. Graziella beija o rosto do noivo e pede para ele não demorar. Ao sair, ele encontra Crisanta de pé e pergunta para onde ela vai. Ele lembra que ela não pode sair por causa da pressão alta e a obriga a voltar para o quarto. José Armando conta que está indo comprar remédio para ela. Ela promete ficar no quarto. Ele acha que Crisanta vai fugir, mas ela jura que vai continuar repousando. José Armando finge acreditar, entra no carro e sai. Crisanta só espera ele ir embora.
José Armando pede o endereço de Lúcio Malaver para o dono da farmácia. O comerciante acha que José Armando precisa de um médico e já avisa que Lúcio não atende mais ninguém. Esmeralda diz que precisa aprender a bordar. Florzinha promete guiá-la. A camponesa lamenta que não ganhou nada com a limonada. Ela pergunta a Florzinha como Rodolfo é realmente. A fofoqueira comenta que José Armando não se parece com os pais. Florzinha percebe algo estranho e comenta que, na verdade, Branca se parece muito com Esmeralda. José Armando fica vigiando a casa de Lúcio de longe. Crisanta procura Dominga. Dominga revela que estava esperando por ela. Joana conta para Lúcio que o doutor José Armando quer vê-lo. Crisanta começa a fazer perguntas sobre Esmeralda. Dominga admite que criou a camponesa. Crisanta pergunta se Esmeralda é filha de Branca e Dominga confirma. Crisanta passa mal. Dominga percebe que Crisanta está desesperada. A parteira diz que não vai mais negar a verdade. Crisanta entende que foi a causadora de algo horrível, mas ainda tenta lutar contra isso, achando que Dominga está mentindo. Ela insiste que Esmeralda estava morta, mas a parteira revela que a menina acordou assim que chegaram na cabana. Crisanta acha que Dominga já sabia tudo desde o início e a confronta. Crisanta a acusa de ter planejado tudo e de ter roubado Esmeralda. Dominga joga de volta, lembrando que foi Crisanta quem encomendou a troca. Elas começam a relembrar o passado. Dominga culpa Crisanta por tudo, dizendo que apenas seguiu as ordens da governanta. Crisanta não consegue aceitar a verdade. Dominga lembra que foi contra a troca, mas que Crisanta insistiu muito, dizendo que o menino passaria necessidade. Enquanto isso, na casa de Lúcio, ele recebe José Armando. O velhote diz que já sabe quem ele é. José Armando repara como a casa é um breu enorme. Lúcio diz que adora o escuro e avisa que já está aposentado. José Armando diz que já é médico. José Armando vai direto ao ponto e diz que tem esperanças de que Esmeralda se cure. Lúcio diz que a cegueira dela é congênita. José Armando insiste, dizendo que em alguns casos tem cura. Lúcio insinua que Esmeralda vive bem e feliz do jeito que tá e exige que José Armando não se meta na vida dela. José Armando diz que não deve satisfações a Lúcio porque ele não é nada de Esmeralda e garante que vai acompanhar o caso dela. Ele sugere que os dois trabalhem juntos nisso. Lúcio torce as mãos de ódio. Dominga jura para Crisanta que a criança não se moveu depois que nasceu e que ela chorou do nada. A parteira relembra como comprovou que Esmeralda estava viva. Crisanta reclama, perguntando por que ela não desfez a troca. Dominga lembra que a própria governanta falou horrores de Rodolfo e que ela sentiu muito medo. Dominga avisa que não vai parar na cadeia. Crisanta lamenta, dizendo que o futuro de Esmeralda poderia ter sido diferente. Dominga rebate, insinuando que Rodolfo renegaria a filha. Ela também se justifica, dizendo que pensou que Esmeralda ainda iria morrer porque a pequena era fraquinha demais. Esmeralda diz que deseja visitar Firmino e que vai ao cemitério à noite. Florzinha admite que sente medo de almas penadas. Esmeralda decide ir para casa. Crisanta lembra que não encontrou o túmulo no cemitério e que Branca só queria rezar pela filha. Ela lembra que Dominga mentiu dizendo que a criança tinha sido enterrada na montanha. A parteira admite que ainda estava com medo. Crisanta se arrepende amargamente do que fez. Ela insinua que Dominga nem sabe atestar a morte de uma criança. Dominga lembra que não foi a culpada. Crisanta lamenta que José Armando teve tudo, enquanto Esmeralda cresceu sozinha e abandonada naquele brejo imundo. Dominga se defende, dizendo que fez o que estava ao seu alcance. Crisanta diz que elas devem falar a verdade. Dominga concorda. Crisanta sente medo e sugere que Dominga admita tudo sozinha, mas Dominga avisa que quem vai falar é Crisanta. Esmeralda aparece e Crisanta a vê. A camponesa sente uma presença estranha. Dominga mente, dizendo que está sozinha. Esmeralda conta que visitou Florzinha e também confessa que esteve com José Armando. Crisanta escuta tudo. Esmeralda comenta como José Armando é carinhoso e suspira, dizendo que ele é rico e tem diploma, e ela se acha uma infeliz, pois sabe que nunca teria aprovação dos futuros sogros. Fátima decide procurar Graziella. Rodolfo percebe que Crisanta sumiu. Brancamente, dizendo que a governanta está descansando. O fazendeiro diz que deseja voltar à capital.
Branca revela que José Armando quer ficar mais tempo no campo. Rodolfo deduz na hora que o filho está fugindo do casório. Ele diz que o filho não pode desistir do matrimônio assim e terá que obedecê-lo. Ele conclui que a cega está por trás de tudo e ameaça ser implacável contra Esmeralda. Esmeralda acha que não tem nada a oferecer a José Armando. Todo dia essa mulher fica se desmerecendo, mas enfim, Dominga a abraça. A camponesa se pergunta como ele se apaixonou por uma cega. Crisanta chora escondida. Esmeralda comenta que o bonitão não é orgulhoso como a família. Dominga insinua que ele pode ter herdado a personalidade de Rodolfo. Esmeralda relembra como o conheceu, dizendo que ele é doce e bom. Esmeralda desabafa, dizendo que gostaria que José Armando fosse um pobretão, pois assim tudo seria mais fácil. Dominga responde que ninguém gosta de passar fome, frio e necessidade. Esmeralda diz que pretende lutar por esse amor, mesmo sendo difícil e sabendo que os sogros a desprezam. Crisanta segue muda ali ouvindo tudo. Esmeralda decide dormir. Dominga finalmente pede para Crisanta ir embora. Fátima percebe que Graziela tá séria. A Patricinha conta para a mãe que José Armando quer ficar lá por mais tempo. A bruxa fica indignada e diz que a situação não a agrada. Florzinha comenta que Adrian tá muito quieto. Dionísio pede para a filha deixar o irmão em paz, mas tenta estimular Adrian a desabafar. O peão insiste que não quer falar nada. Dionísio teme que ele se machuque ao marcar o gado. Pressionado, Adrian admite para o pai que ama Graziela. Dionísio manda o filho pôr os pés no chão, lembrando que eles são muito diferentes. Ele lembra também que Graziela é de José Armando e sugere que o filho a esqueça. Branca percebe que Crisanta continua pálida igual papel. A governanta diz que vai melhorar. Branca conta que Rodolfo já suspeita que há algo entre José Armando e Esmeralda e teme uma briga violenta. Agora, sabendo da verdade, Crisanta defende esse amor, dizendo que acredita que José Armando realmente ama a Esmeralda de verdade e que a camponesa é muito gente boa. Branca conta que Rodolfo destruiu a barraca de limonada da camponesa. A madame diz que Rodolfo é orgulhoso demais e que jamais aceitaria uma moça do campo na família. Ela lamenta que os dois tenham se conhecido. Crisanta chora e Branca pede para Babá não se angustiar. Esmeralda desabafa com Firmino. Ela diz que está aproveitando seus dias de felicidade, mas sabe que o sonho vai acabar e logo vai voltar à sua vida normal. O coveiro acredita que José Armando pode amá-la de verdade. Ela lembra que a família dele é poderosa. Firmino acha que Esmeralda pode conquistar os sogros, mas ela revela que Rodolfo a odeia.